Ela era só a faxineira e adormeceu no escritório. Mas quando acordou, o milionário estava ajoelhado com um anel. O que aconteceu enquanto ela dormia? Inscreva-se no canal e descubra essa reviravolta inacreditável. O despertador tocou às 2 da manhã, cortando o silêncio do pequeno apartamento na periferia de São Paulo como uma lâmina afiada. Maria Santos abriu os olhos pesados, sentindo o corpo doer como se tivesse carregado o mundo nas costas. E, de certa forma, era exatamente isso que fazia todos os dias. Mãe, você já vai? A voz sonolenta de Isabela, sua filha de 7 anos, ecoou do quarto ao lado. Vou sim, meu amor. Durma mais um pouquinho. Maria forçou um sorriso na voz, mesmo sabendo que a menina não podia vê-la na escuridão. Levantou-se da cama estreita, sentindo as articulações protestarem. Aos 28 anos, já sentia o peso de uma vida inteira de trabalho duro. O banho foi rápido. Água morna era um luxo que não podia se dar ao prazer de desfrutar por muito tempo. Enquanto se vestia com o uniforme azul marinho da empresa de limpeza, Maria olhou-se no espelho rachado do banheiro. Os olhos castanhos que um dia brilharam com sonhos de faculdade e uma carreira promissora, agora refletiam apenas o cansaço de quem trabalha 16 horas por dia para sobreviver. Pelo menos hoje é sexta, murmurou para si mesma, amarrando os cabelos negros em um rabo de cavalo apertado. Mais 2 dias e posso descansar com a Isa. A caminhada até o ponto de ônibus era sempre uma aventura perigosa nas ruas mal iluminadas do bairro. Maria segurava firme a bolsa contra o corpo, observando cada sombra com atenção. O ônibus da madrugada estava quase vazio. Apenas ela, e mais alguns trabalhadores noturnos que, como ela, precisavam estar em seus postos antes que a cidade acordasse. Durante o trajeto de 1 hora até o centro de São Paulo, Maria fechou os olhos e tentou não pensar nas contas que se acumulavam em cima da geladeira. O aluguel atrasado, a consulta médica que Isabela precisava fazer, os materiais escolares que estavam acabando. Cada real economizado era uma pequena vitória, cada gasto extra uma derrota que a fazia questionar se conseguiria manter tudo em pé. O edifício Mendonça Towers se erguia imponente contra o céu escuro de São Paulo, seus 40 andares cortando as nuvens baixas da madrugada. Maria mostrou sua identificação para o segurança noturno, o mesmo de sempre. João, um senhor gentil que sempre perguntava sobre Isabela. E aí, Maria, como está a pequena? Crescendo rápido demais, seu João. Semana que vem já vai precisar de sapato novo. Ela sorriu genuinamente pela primeira vez no dia. Criança é assim mesmo. Minha neta também não para de crescer. João liberou a catraca com um gesto familiar. Hoje você está no 38º andar. O pessoal da limpeza disse que tem uma reunião importante amanhã cedo. Maria acenou e se dirigiu ao elevador, carregando seu carrinho de limpeza. O 38º andar era onde ficavam os escritórios da diretoria. Um mundo de mármore italiano, madeira nobre e obras de arte que custavam mais do que ela ganharia em uma vida inteira. Era também onde trabalhava o homem mais rico do Brasil, Rafael Mendonça, herdeiro de um império empresarial que se estendia por todo o continente. Enquanto esfregava o chão do corredor principal, Maria se perguntava como seria viver naquele mundo. Não por ganância ou inveja, mas por curiosidade genuína. Como era acordar sem se preocupar se haveria dinheiro para o café da manhã? Como era comprar um remédio sem ter que escolher entre isso e o almoço? As horas passaram em um ritmo mecânico. Aspirar, esfregar, polir, organizar. Às 5 da manhã, quando terminou a limpeza geral, Maria decidiu dar uma última verificada nos escritórios individuais. Era um trabalho que não estava em sua descrição de funções, mas ela sempre fazia questão de deixar tudo perfeito. O escritório do CEO ficava no final do corredor, uma sala enorme com vista panorâmica para a cidade que começava a despertar. Maria empurrou a porta pesada de madeira e foi recebida pelo cheiro de couro e uma fragrância masculina sutil. A mesa imponente estava impecavelmente organizada, mas ela notou algumas migalhas ao lado do computador e algumas folhas fora do lugar. Enquanto organizava os papéis, seus olhos pesados começaram a atrair sua determinação. O sofá de couro ao lado da estante de livros parecia um oásis no deserto de sua exaustão. Só 5 minutos, pensou, só para descansar os olhos. Maria se deitou no sofá macio,
sentindo pela primeira vez em anos o que era verdadeiro conforto. Seus olhos se fecharam pesadamente, e em questão de segundos, o cansaço acumulado de meses a levou para um sono profundo e reparador. O som de uma chave girando na fechadura penetrou lentamente na consciência de Maria, misturando-se inicialmente com seu sonho. Ela estava em casa, brincando com Isabela no parquinho que nunca conseguiu levar a filha por falta de tempo. Mas o ruído se tornou mais real, mais urgente, puxando-a de volta à realidade de forma abrupta. Maria abriu os olhos devagar, sentindo uma confusão momentânea. A luz dourada do amanhecer entrava pelas enormes janelas do escritório, criando um jogo de sombras que ela não reconheceu imediatamente. O sofá onde dormia era mais confortável do que qualquer cama que já havia experimentado. E por um momento, ela se esqueceu completamente de onde estava. A memória voltou como um soco no estômago. O escritório. O CEO. Ela havia adormecido no trabalho. O pânico tomou conta de seu corpo como uma onda fria. Maria se levantou rapidamente, quase tropeçando nos próprios pés. Seus cabelos estavam desarrumados, o uniforme amarrotado. Precisava sair dali imediatamente, antes que alguém a encontrasse. Sua mente já calculava as consequências. Demissão na certa. Talvez até uma acusação de invasão. Como explicaria para Isabela que não teria mais trabalho? Foi então que ouviu os passos se aproximando pelo corredor. Maria olhou desesperadamente ao redor, procurando uma saída, um lugar para se esconder, qualquer coisa. Mas era tarde demais. A porta se abriu com um clique suave, e ela se viu cara a cara com o homem mais poderoso do Brasil. Rafael Mendonça parou na soleira da porta, claramente surpreso. Aos 35 anos, ele era exatamente como aparecia nas revistas. Alto, cabelos escuros com algumas mechas grisalhas nas têmporas, olhos azuis penetrantes que pareciam conseguir ler a alma das pessoas. Vestia um terno cinza impecável, mesmo sendo apenas 7 da manhã. Mas havia algo em sua expressão que Maria não esperava. Gentileza. Desculpe, eu... Maria começou a gaguejar, suas mãos tremendo enquanto tentava alisar o uniforme. Eu estava limpando e... Eu não queria... Por favor, não me demita. As últimas palavras saíram em um sussurro desesperado. Ela fechou os olhos, esperando o inevitável. A bronca, a humilhação, o fim de tudo. Mas o que veio foi o silêncio. Quando abriu os olhos novamente, Rafael havia se aproximado. Mas não com a postura intimidadora que ela esperava. Havia algo quase preocupado em seu olhar. Você está bem? Sua voz era mais grave do que ela havia imaginado, mas havia uma suavidade inesperada nela. Você parece exausta. Maria piscou confusa. Aquela não era a reação que esperava. Eu trabalho de noite. Não deveria estar aqui. Foi um erro. Rafael observou-a por um momento, notando as olheiras profundas, a palidez, o tremor sutil em suas mãos. Qual é o seu nome? Maria. Maria Santos. Ela baixou os olhos, incapaz de sustentar aquele olhar azul intenso. Maria. Ele repetiu o nome como se estivesse testando como soava. Você trabalha aqui há quanto tempo? 2 anos, senhor. A formalidade saiu automática, fruto de uma vida inteira sendo ensinada a conhecer seu lugar. Rafael assentiu devagar, depois caminhou até sua mesa. Maria observou cada movimento, ainda esperando que ele pegasse o telefone para chamar a segurança. Em vez disso, ele abriu uma gaveta e retirou algo pequeno que brilhou com a luz da manhã. Era um anel. Não qualquer anel. Mesmo sem entender de joias, Maria podia ver que era algo especial. O diamante no centro capturava a luz matinal e a refletia em pequenos arco-íris pela sala. Para sua completa surpresa, Rafael se ajoelhou ao lado do sofá onde ela havia dormido. Minha mãe usava este anel, disse ele, virando a joia entre os dedos. Ela morreu há 3 anos e, desde então, eu não sabia o que fazer com ele. Hoje eu ia decidir se deveria doá-lo para a caridade ou... Ele parou de falar, parecendo perceber pela primeira vez a estranheza da situação. Ali estava ele, um dos homens mais poderosos do país, ajoelhado no chão de seu próprio escritório, dividindo memórias íntimas com uma faxineira que havia encontrado dormindo em seu sofá. Maria ficou sem palavras. A cena era surreal, tão distante de qualquer realidade que ela conhecia, que por um momento se perguntou se ainda estava sonhando. Por que você está me contando isso?
A pergunta saiu antes que ela pudesse se controlar. Rafael olhou para ela, realmente olhou, como se a estivesse vendo pela primeira vez. Sinceramente, não sei. Acho que faz muito tempo que não converso com alguém real. Havia uma solidão em sua voz que Maria reconheceu instantaneamente. Era a mesma solidão que ela sentia quando colocava Isabela para dormir e se via sozinha com seus medos e preocupações. Alguém real? Ela repetiu, intrigada apesar de si mesma. Alguém que não quer nada de mim, que não está tentando me impressionar ou conseguir alguma coisa. Rafael se levantou, guardando o anel de volta na gaveta. Você estava dormindo tão profundamente? Quando foi a última vez que você descansou de verdade? A pergunta atingiu Maria como uma flecha certeira. Quando havia sido mesmo? Quando foi a última vez que dormiu sem se preocupar com as contas, sem sonhar com problemas, sem acordar já cansada? Não me lembro, admitiu ela, e havia tanta honestidade nessas 3 palavras que fez Rafael parar tudo o que estava fazendo. Eles se olharam em silêncio por um momento, 2 mundos completamente diferentes, se reconhecendo na vulnerabilidade compartilhada. Ali naquele escritório banhado pela luz dourada da manhã paulistana, algo indefinível começou a se formar entre eles. Algo que mudaria ambas as suas vidas para sempre. O silêncio que se instalou entre Maria e Rafael foi quebrado pelo som do celular dele tocando. A melodia elegante ecoou pela sala, trazendo ambos de volta à realidade. Rafael atendeu com um alô seco, sua postura mudando instantaneamente para a do empresário que todos conheciam. Sim, Carla, eu sei que a reunião é às 9. Não, cancele o café da manhã com os japoneses. Reagende para segunda-feira. Ele desligou e se virou para Maria, que permanecia parada como uma estátua, claramente fora de lugar naquele ambiente luxuoso. Você precisa ir para casa, disse ele, mas não havia rispidez em sua voz. Está trabalhando há quantas horas? Maria fez as contas mentalmente. Desde as 2 da manhã, mas eu geralmente trabalho até às 7, então... São quase 8 agora. Rafael consultou o relógio de pulso, uma peça suíça que provavelmente custava mais do que Maria ganhava em 1 ano. Você perdeu o horário do ônibus? A pergunta revelou algo que Maria não esperava. Ele sabia que ela dependia de transporte público. Não assumiu que tinha carro, não perguntou sobre motorista. De alguma forma ele entendia sua realidade. Perdi sim. O próximo só passa às 8h30. Maria mordeu o lábio, calculando mentalmente. Se perdesse o ônibus das 8h30, chegaria em casa quase às 10. Isabela estaria acordada, preocupada, e ainda teria que explicar o atraso. Rafael observou a expressão de preocupação no rosto dela e, sem dizer uma palavra, pegou as chaves do carro em cima da mesa. Vou te levar. O quê? Maria arregalou os olhos. Não, senhor, não precisa. Eu posso esperar o ônibus. Você tem filhos? A pergunta saiu do nada, mas havia algo na postura de Maria. Aquela preocupação maternal constante que ele reconheceu. Maria hesitou antes de responder. Uma filha, Isabela. Ela tem 7 anos. E ela está sozinha? Não. Quer dizer, sim, mas ela é esperta. Sabe se cuidar. Maria se sentiu imediatamente na defensiva, como sempre acontecia quando alguém questionava suas escolhas como mãe. Eu não tenho escolha. Preciso trabalhar. Rafael levantou as mãos em um gesto pacificador. Não estou julgando. Estou oferecendo uma carona para que você chegue mais cedo em casa. A oferta era tentadora, mas Maria sabia que não podia aceitar. Que tipo de fofoca isso geraria? Uma faxineira sendo levada para casa pelo CEO? Ela já conseguia imaginar os comentários maldosos das outras funcionárias. Obrigada, mas não posso aceitar. Por quê? A pergunta simples e direta pegou Maria desprevenida. Como explicar para alguém que vivia em uma torre de marfim os complexos códigos sociais de quem vivia na base da pirâmide? Porque as pessoas vão falar, vão achar que o quê? Rafael se aproximou um passo, não de forma intimidadora, mas genuinamente curioso. Que eu estou tentando me aproveitar da situação, que estou dando em cima do patrão. As palavras saíram em um sussurro envergonhado. Rafael ficou em silêncio por um momento, processando aquela realidade que nunca havia considerado. Para ele, oferecer uma carona era um gesto simples de cortesia. Para Maria,
Era um campo minado social que poderia destruir sua reputação e seu emprego. E se eu disser que é uma ordem da empresa, sugeriu ele. Segurança do funcionário, responsabilidade corporativa. Maria quase sorriu com a criatividade da desculpa. O senhor inventaria uma política empresarial só para me dar uma carona? Se for necessário, sim. Havia algo na forma como ele disse isso, sem arrogância, sem condescendência, apenas uma sinceridade nua e crua que fez algo se mover no peito de Maria. Quando foi a última vez que alguém havia se esforçado tanto para ajudá-la sem querer nada em troca? Tudo bem, concordou ela finalmente. Mas pode me deixar no ponto de ônibus perto de casa? É melhor assim. Rafael assentiu, entendendo instintivamente a necessidade dela de manter as aparências. Pegou o blazer pendurado na cadeira e se dirigiu para a porta. No elevador, o silêncio era diferente do anterior. Menos tenso, mais contemplativo. Maria observava os números descendo no painel digital, consciente da presença masculina ao seu lado. Rafael cheirava bem. Não um perfume enjoativo como alguns homens ricos que ela já havia encontrado durante o trabalho, mas algo sutil e limpo. Posso fazer uma pergunta? Disse Rafael quando chegaram ao térreo. Claro. Você sempre quis trabalhar com limpeza? Maria riu, mas não havia amargura no som. Ninguém sonha em ser faxineira quando criança, Sr. Mendonça. Eu queria ser professora. O que aconteceu? A vida aconteceu. Maria saiu do elevador à frente dele. Engravidei aos 20. O pai da Isabela desapareceu. Tive que largar a faculdade para trabalhar. História comum. Rafael seguiu-a até a garagem, processando a simplicidade brutal daquela explicação. História comum. Para ele, aquelas eram apenas estatísticas em relatórios socioeconômicos. Para Maria, era a realidade que moldou cada dia dos últimos 7 anos. O carro dele era exatamente o que Maria esperava. Um BMW preto novinho, com interior de couro bege. Ela hesitou antes de entrar, consciente de que seu uniforme simples destoava completamente daquele ambiente. Relaxe, disse Rafael, notando sua tensão. É só um carro. Um carro que custa mais do que eu ganho em 5 anos, murmurou Maria, mas entrou mesmo assim. Durante o trajeto pelas ruas de São Paulo, eles conversaram pouco. Maria dava direções quando necessário, e Rafael observava discretamente como a cidade mudava ao se afastarem do centro. Os prédios ficavam mais baixos, as ruas mais estreitas, o asfalto mais esburacado. Pode parar aqui, disse Maria quando chegaram a um cruzamento movimentado. A padaria da esquina é uma boa referência. Rafael parou o carro e se virou para ela. Maria? Sim? Obrigado. Pelo quê? Ela estava genuinamente confusa. Por me lembrar que existem pessoas reais no mundo. Maria não soube o que responder a isso. Saiu do carro com um aceno tímido e o viu se afastar no trânsito matinal. Só quando ele desapareceu de vista é que ela percebeu que algo fundamental havia mudado dentro dela. Pela primeira vez em anos, alguém havia olhado para ela e visto mais do que apenas uma faxineira. Mãe, você demorou! Isabela abriu a porta do apartamento antes mesmo de Maria conseguir colocar a chave na fechadura. A menina tinha os mesmos olhos castanhos da mãe, mas havia neles uma vivacidade que Maria às vezes sentia que estava perdendo. Desculpa, meu amor. Teve um problema no trabalho. Maria abraçou a filha, inalando o cheiro de shampoo infantil em seus cabelos cacheados. Você tomou café? Tomei. Fiz mingau de aveia, igual você ensinou. Isabela se afastou, orgulhosa de sua independência. E escovei os dentes e arrumei a mochila da escola. O coração de Maria se apertou. 7 anos e Isabela já tinha mais responsabilidades do que muitas crianças de 10. Não era justo, mas era a realidade delas. Vou tomar um banho rapidinho e te levo para a escola, tá bom? Mãe? Isabela hesitou na porta do quarto. Você está diferente. Maria parou no meio do corredor. Diferente como? Não sei. Menos cansada, talvez? A menina inclinou a cabeça, observando a mãe com aquela percepção aguçada que apenas as crianças possuem. Maria sorriu, passando a mão nos cabelos da filha. Só dormi bem hoje. Não era mentira, exatamente. Aquelas poucas horas no sofá de couro de Rafael haviam sido o melhor descanso que ela havia tido em meses. Mas havia algo mais, algo que ela não conseguia nomear. Depois de deixar Isabela na escola,
uma instituição pública a 3 quarteirões de casa que fazia o melhor que podia com recursos limitados. Maria voltou para o apartamento e finalmente permitiu-se processar os eventos da manhã. Sentada na cama que dividia com a filha, ela tentou entender o que havia acontecido. Rafael Mendonça, o homem mais rico do Brasil, havia conversado com ela como se fosse uma pessoa normal. Não havia condescendência, não havia aquela gentileza forçada que alguns ricos demonstravam para se sentirem melhor consigo mesmos. Havia sido genuíno, e havia algo em seus olhos quando ele falou sobre pessoas reais, uma solidão que Maria reconheceu porque sentia a mesma coisa. O celular tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Fernanda, sua colega de trabalho e única amiga próxima. Maria, que história é essa que você sumiu hoje de manhã? Como assim? Maria sentiu o estômago se contrair. A supervisora passou procurando por você. Disse que você não terminou o 38º andar. Todo mundo está comentando. Maria fechou os olhos. Claro, ela havia saído com Rafael antes de terminar o trabalho. Como pôde ser tão descuidada? Fernanda, você pode cobrir para mim? Eu explico depois. Já cobri, relaxa. Disse que você passou mal e foi embora mais cedo. Mas a dona Cleusa não gostou nada. Quer falar com você segunda-feira. Dona Cleusa era a supervisora geral da empresa de limpeza. Uma mulher de 50 anos que havia trabalhado duro para chegar onde estava e não tolerava deslizes de subordinados. Obrigada, Fer. Te devo uma. Você me deve várias, brincou Fernanda. Mas não esquenta. Todo mundo tem dias ruins. Depois de desligar, Maria se deitou na cama e olhou para o teto descascado do apartamento. O contraste com o escritório luxuoso de Rafael era gritante. Ali, na sua realidade, as consequências de um momento de fraqueza podiam custar seu emprego. Ela não podia se dar ao luxo de sonhar acordada. O resto do dia passou em tarefas domésticas: lavar roupa, limpar o apartamento, preparar o almoço com o que tinha na geladeira. Rotina reconfortante que a ajudava a manter os pés no chão. Quando Isabela voltou da escola, trouxe consigo o barulho e a energia que preenchiam as paredes pequenas do lar delas. Mãe, a tia Helena perguntou se você pode ir na reunião de pais quinta-feira. Maria mentalmente verificou sua agenda. Quinta-feira ela trabalhava no turno da tarde em um consultório médico, seu segundo emprego. Vou tentar trocar o horário com alguém, prometeu, sabendo que provavelmente não conseguiria. As reuniões de pais sempre eram em horários que conflitavam com o trabalho das mães que mais precisavam participar. Tudo bem se não conseguir, disse Isabela com uma maturidade que partia o coração de Maria. Eu sei que você trabalha muito. Naquela noite, enquanto Isabela dormia ao seu lado, Maria ficou acordada olhando pela janela pequena do quarto. Podia ver algumas estrelas entre os prédios, apesar da poluição luminosa da cidade. Pensou em Rafael, provavelmente em sua cobertura luxuosa, com uma vista panorâmica de São Paulo. 2 mundos tão diferentes que nem deveriam se cruzar. E, no entanto, por algumas horas naquela manhã, haviam se conectado de uma forma que ela não conseguia explicar. Era perigoso pensar nisso. Perigoso se permitir sentir que poderia haver algo mais na vida além de sobrevivência. Mas pela primeira vez em anos, Maria adormeceu com algo além de preocupações ocupando sua mente. Sonhou com anel de diamante e olhos azuis, que haviam como uma pessoa real. E no outro lado da cidade, Rafael Mendonça também teve dificuldades para dormir, com a imagem de uma mulher corajosa e digna que havia encontrado dormindo em seu sofá, lembrando-o de que havia um mundo inteiro além das paredes de sua empresa. Segunda-feira chegou como um peso no peito de Maria. Ela havia passado o fim de semana tentando não pensar no encontro com Rafael, mas toda vez que fechava os olhos, via aqueles olhos azuis e ouvia a voz dele perguntando quando foi a última vez que ela havia descansado de verdade. Mãe, você está nervosa? Isabela perguntou enquanto tomavam café da manhã. Pão com margarina e café com leite aguado, como sempre. Por que você acha isso? Você está mexendo na xícara há 5 minutos e nem bebeu ainda. Maria sorriu apesar da ansiedade. Isabela conhecia cada um de seus gestos, cada mudança de humor. Era a intimidade nascida da necessidade. Quando se tem apenas uma pessoa no mundo, aprende-se a ler cada sinal. Só estou pensando no trabalho, amor.
Na verdade, estava pensando na conversa que teria com Dona Cleusa. A supervisora havia ligado no domingo à noite, com aquela voz seca que não presagiava nada de bom. Maria Santos, preciso falar com você antes do expediente. Às 2 em ponto no meu escritório. Depois de deixar Isabela na escola, Maria passou o dia arrumando o apartamento e tentando se preparar mentalmente para o que estava por vir. Às 2 da tarde em ponto, estava na frente do pequeno escritório da empresa de limpeza, com o coração batendo como um tambor. Entre. A voz de Dona Cleusa não deixava espaço para cortesias. Cleusa Ferreira era uma mulher que a vida havia endurecido. Aos 50 anos, carregava nas costas 30 de trabalho pesado, tendo começado como faxineira e chegado a supervisora através de muito suor e sacrifício. Não tolerava desleixo porque sabia o preço de cada oportunidade perdida. Sente-se. Cleusa apontou para a cadeira de plástico do outro lado da mesa pequena. Você sabe por que está aqui? Sim, senhora. Por causa de sexta-feira. Fernanda cobriu para você. Disse que passou mal. Foi isso mesmo? Maria hesitou. Tecnicamente não era mentira. Ela estava exausta, o que poderia ser considerado uma forma de passar mal. Mas sabia que não era toda a verdade. Eu tive um mal-estar. Precisei sair mais cedo. Cleusa a observou por um longo momento, seus olhos experientes procurando sinais de mentira. Maria, você trabalha aqui há 2 anos. Nunca me deu problema. Sempre foi responsável. Por isso vou dar uma segunda chance. O alívio inundou Maria, como uma onda quente. Obrigada, Dona Cleusa. Não vai se repetir. Espero que não, porque da próxima vez não haverá conversa. Você sabe como é difícil conseguir emprego hoje em dia, especialmente para mulheres na nossa situação. Cleusa se recostou na cadeira. Você tem uma filha para sustentar. Não pode se dar ao luxo de vacilar. Eu sei. Ótimo. Hoje você volta para o 38º andar. O pessoal da manhã relatou que o escritório da diretoria ficou impecável na sexta. Qualquer coisa que você tenha feito lá, continue fazendo. Maria sentiu o sangue gelar. Voltar para o 38º andar significava a possibilidade de encontrar Rafael novamente, e depois do que havia acontecido na sexta, ela não sabia se conseguiria agir normalmente. Algum problema? Cleusa notou sua hesitação. Não, senhora. Nenhum problema. Às 2:30 da manhã, Maria estava novamente no elevador do edifício Mendonça Towers, subindo para o 38º andar. Suas mãos suavam dentro das luvas de borracha e ela se repetia mentalmente. É só trabalho. Você veio aqui para trabalhar. O corredor estava silencioso e escuro, iluminado apenas pelas luzes de emergência. Maria começou sua rotina, aspirar, esfregar, polir, tentando se concentrar apenas nas tarefas. Mas quando chegou ao final do corredor, inevitavelmente seus olhos se voltaram para a porta do escritório do CEO. Estava fechada, como deveria estar às 3 da manhã. Rafael certamente estava em casa, dormindo em sua cama de rei, alheio ao fato de que a faxineira que havia encontrado na sexta estava ali novamente, com o coração disparado por motivos que ela preferia não analisar. Maria terminou o corredor e se dirigiu para o escritório. Usou sua chave mestra para entrar, acendendo apenas a luz da mesa para não chamar a atenção das janelas. O ambiente estava exatamente como ela se lembrava, luxuoso, imponente, cheirando a couro e aquela fragrância masculina sutil. Enquanto limpava, suas memórias da sexta-feira voltaram involuntariamente. O modo como Rafael havia se ajoelhado, a vulnerabilidade em sua voz quando falou sobre a mãe, a gentileza genuína com que havia oferecido a carona. Foi quando ouviu o som da chave na fechadura. O pânico inicial deu lugar a uma confusão quando percebeu que horas eram. 3:40 da manhã. O que Rafael estava fazendo ali naquele horário? A porta se abriu e ele entrou com a mesma elegância de sempre, mas havia algo diferente em sua postura. Parecia cansado. Quando a viu, não demonstrou surpresa. Oi, Maria. Senhor Mendonça. Ela se endireitou, formal. Desculpe, eu estava terminando aqui. Não precisa parar por minha causa. Rafael tirou o blazer e o pendurou na cadeira. Insônia. Decidi vir trabalhar em vez de ficar rolando na cama. Havia uma honestidade casual nessa admissão que pegou Maria desprevenida. Ele não estava tentando impressionar ou manter aparências. Estava apenas sendo humano.
Acontece comigo também às vezes, disse ela antes de conseguir se controlar. Rafael sorriu. O primeiro sorriso genuíno que ela havia visto dele. Imagino que por motivos diferentes dos meus. Provavelmente. Maria voltou a limpar a mesa, consciente de que ele a observava. O senhor tem problemas para não conseguir dormir? A pergunta saiu naturalmente, como se estivessem conversando há anos. Rafael se sentou na poltrona próxima à janela, afrouxando a gravata. Você realmente quer saber? Maria parou de limpar e o olhou. Havia algo vulnerável em sua expressão, como se ele estivesse testando se podia confiar nela. Se quiser contar. Rafael ficou em silêncio por um momento, olhando pela janela para a cidade que nunca dormia. Às vezes eu acordo no meio da noite e me pergunto qual é o sentido de tudo isso. O trabalho, o dinheiro, o sucesso. Para quê? Para quem? A confissão pendia no ar entre eles como uma ponte frágil. Maria poderia ignorá-la, manter a distância profissional. Em vez disso, ouviu-se dizendo: eu sei como é se sentir sozinha. Você tem sua filha. Ter alguém não significa não se sentir sozinha. Maria se aproximou da janela, ficando a alguns passos dele. Às vezes, a responsabilidade de cuidar de alguém torna a solidão ainda maior. Rafael a olhou com interesse renovado. Como assim? Quando você é a única pessoa responsável por uma criança, não pode demonstrar fraqueza, não pode ter medo, não pode desabar. Tem que ser forte o tempo todo, mesmo quando não se sente forte. Maria encostou-se no parapeito da janela. E isso isola você. As pessoas veem a força e acham que você não precisa de nada. E você precisa? A pergunta era simples, mas carregada de significado. Maria olhou para ele, realmente olhou, e viu além do terno caro e da posição social. Viu um homem que, assim como ela, carregava pesos invisíveis. Preciso, admitiu ela, preciso de alguém que me veja além das minhas responsabilidades, que me veja como Maria, só Maria, não como a mãe da Isabela ou a faxineira do prédio. Exato. Eles se olharam em silêncio, e naquele momento as diferenças sociais pareceram irrelevantes. Eram apenas duas pessoas solitárias, reconhecendo-se uma na outra. Maria, disse Rafael suavemente, você gostaria de tomar um café comigo? A pergunta de Rafael ecoou no escritório silencioso como uma pedra jogada em um lago tranquilo. Maria o encarou, procurando sinais de que estava brincando ou testando-a de alguma forma. Mas seus olhos azuis eram sérios, quase hesitantes. Um café? Repetiu ela, como se as palavras fossem em uma língua estrangeira. Tem uma cafeteria que fica aberta 24 horas na Rua Augusta. Comida simples, nada chique. Rafael se levantou da poltrona, passando as mãos pelos cabelos. Sei que é estranho, mas faz tempo que não converso com alguém de verdade. E você? Eu o quê? Você me ouve. Não porque tem que ouvir, ou porque quer alguma coisa. Você só ouve. Maria sentiu algo se mexer em seu peito, uma mistura de prazer e pânico. Era perigoso, ela sabia. Perigoso para seu trabalho, para sua reputação, para o equilíbrio delicado que havia construído em sua vida. Mas quando foi a última vez que alguém havia valorizado sua companhia por ela mesma? Eu ainda estou trabalhando, disse ela, mais para si mesma do que para ele. São 4 da manhã. Tecnicamente você já trabalhou a noite toda. E se alguém nos vir? Rafael considerou a pergunta seriamente. A cafeteria fica em uma rua de movimento de madrugada. Muitos trabalhadores noturnos, pessoas saindo de festas. 2 pessoas tomando café não chamaria atenção. Maria olhou para seu uniforme, depois para o terno impecável dele. Nós dois não parecemos exatamente compatíveis. Posso tirar a gravata, ofereceu Rafael. E havia uma leveza em sua voz que ela não havia ouvido antes. Apesar de toda a cautela, Maria se pegou sorrindo. Acha que sem gravata você parece menos CEO bilionário? Não sei. Vamos descobrir. Havia algo irresistível na espontaneidade do momento. Maria havia passado os últimos 7 anos planejando cada minuto, calculando cada risco, vivendo cada dia com a responsabilidade de 2 pessoas nos ombros. A ideia de fazer algo impulsivo, só porque queria, era ao mesmo tempo aterrorizante e libertadora. 30 minutos, disse ela finalmente. Mas se alguém perguntar, somos apenas 2 pessoas que não conseguem dormir. Rafael pegou apenas a carteira e as chaves,
deixando o blazer e a gravata no escritório. Com a camisa social com as mangas arregaçadas e os 2 primeiros botões abertos, ele realmente parecia menos intimidador. O elevador desceu em silêncio, mas era um silêncio confortável agora. Quando chegaram ao térreo, João, o segurança noturno, ergueu as sobrancelhas surpreso. Saindo cedo hoje, seu Rafael. Vou tomar um café. A Maria vai comigo. Ela teve uma noite difícil no trabalho. A explicação soou natural, casual. João acenou para ambos com um sorriso compreensivo. Café da madrugada às vezes é a única coisa que salva mesmo. Tomem cuidado aí fora. Na rua, São Paulo mostrava sua face noturna, menos frenética que durante o dia, mas ainda viva. Carros passavam ocasionalmente. Alguns pedestres caminhavam apressados, e o som distante da cidade grande nunca parava completamente. É longe? Perguntou Maria, consciente de que caminhava ao lado do homem mais rico do Brasil pelas ruas da madrugada. 3 quarteirões. Você conhece a região? Não muito. Geralmente vou direto para casa depois do trabalho. Eles caminharam lado a lado, e Maria notou que Rafael diminuía o passo para acompanhar o dela. Pequenos gestos de consideração que ele provavelmente nem percebia, mas que não passavam despercebidos por ela. A cafeteria era exatamente como ele havia descrito. Simples, com mesas de fórmica e cadeiras de plástico, frequentada por uma mistura eclética de trabalhadores noturnos, universitários estudando até tarde e algumas pessoas que pareciam estar voltando de festas. O cheiro de café forte e pão na chapa pairava no ar. Que vai ser?" perguntou a atendente, uma mulher de meia idade com expressão cansada, mas gentil. 2 cafés, disse Rafael. E... Ele olhou para Maria questionadoramente. Pão na chapa com queijo, disse ela timidamente. Se o senhor não se importar. Claro que não. Rafael se virou para a atendente. 2 pães na chapa com queijo também. Eles se sentaram em uma mesa no canto, longe das janelas. Maria observou discretamente os outros clientes, tentando se convencer de que realmente não pareciam fora do lugar ali. Obrigada, disse ela quando a atendente trouxe os cafés. Por quê? Por não ter pedido nada complicado. Latte, cappuccino. Essas coisas que eles não fazem aqui. Rafael riu baixinho. Você acha que eu só bebo café gourmet? Não é? Às vezes. Mas o melhor café que já tomei foi na cozinha da minha avó, feito num coador de pano. Ele mexeu o açúcar no café. Ela morreu quando eu tinha 15 anos. Às vezes sinto saudade daquela simplicidade. Como era sua avó? Durona. Criou meu pai sozinha depois que meu avô morreu jovem. Trabalhou como costureira a vida toda para sustentar a família. Rafael olhou para Maria. Acho que vocês se dariam bem. A comparação pegou Maria desprevenida. Havia respeito genuíno na voz dele quando falou da avó, não condescendência ou pena. Ela aprovaria. Isso? Maria gesticulou vagamente entre eles. Isso o quê? Você tomando café com a faxineira às 4 da manhã. Rafael ficou sério. Ela me ensinou que o valor de uma pessoa não se mede pelo que ela tem, mas pelo que ela é. E você, Maria... Ele fez uma pausa. Você é uma das pessoas mais corajosas que já conheci. Eu? Maria quase engasgou com o café. Corajosa? Eu mal consigo manter minha vida em ordem. Você cria uma filha sozinha, trabalha 2 empregos, nunca se vitimiza ou reclama. Isso não é coragem? Isso é necessidade. Necessidade pode quebrar uma pessoa ou fortalecê-la. Você escolheu se fortalecer. Maria olhou para ele por um longo momento. Ninguém nunca havia descrito sua vida dessa forma, como uma série de escolhas corajosas em vez de circunstâncias infelizes. E você? Perguntou ela. Por que está aqui? Por que não está em casa, dormindo em sua cama de rei? Porque em casa eu me sinto como se estivesse sufocando, cercado de tudo que supostamente deveria me fazer feliz, mas completamente vazio. Rafael mexeu distraidamente no pão na chapa. Você já se sentiu invisível em uma multidão? Toda vez que pego o metrô, é assim que me sinto em todas as reuniões, jantares, eventos sociais. Cercado de pessoas que me veem apenas como Rafael Mendonça, o CEO, o herdeiro, o símbolo de status. Ninguém se interessa por quem eu realmente sou. E quem você realmente é? A pergunta ficou suspensa no ar entre eles. Rafael a olhou nos olhos, e Maria viu ali uma vulnerabilidade que contrastava completamente com a imagem pública dele.
Ainda estou descobrindo, admitiu ele. Mas pela primeira vez em muito tempo, tenho vontade de descobrir. Eles terminaram o café em um silêncio confortável, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Quando saíram da cafeteria, o céu já mostrava os primeiros sinais do amanhecer, uma franja rosada no horizonte. Obrigada, disse Maria quando chegaram de volta ao prédio. Foi diferente. Diferente bom ou diferente ruim? Maria sorriu. Diferente bom. Muito bom. No elevador, subindo de volta para o 38º andar, ambos sabiam que algo havia mudado entre eles. Não era mais apenas um encontro casual ou um momento de fraqueza. Era o início de uma conexão que nenhum dos dois sabia como classificar, mas que ambos sabiam ser real. Maria, disse Rafael quando as portas do elevador se abriram. Você gostaria de repetir isso algum dia? Ela o olhou, vendo não o CEO bilionário, mas o homem solitário que havia dividido café e vulnerabilidades com ela na madrugada. Sim, disse ela simplesmente. Gostaria. E naquele momento, com o sol nascendo sobre São Paulo, ambos souberam que suas vidas nunca mais seriam as mesmas. Uma semana se passou desde o café da madrugada, e Maria se pegou contando os dias até sua próxima ida ao 38º andar. A vida seguia sua rotina implacável: levar Isabela para a escola, trabalhar no consultório médico durante o dia, buscar a filha, fazer as tarefas domésticas, dormir algumas horas e ir para o trabalho noturno. Mas agora havia algo diferente. Uma expectativa que ela tentava suprimir, mas que crescia a cada dia. Mãe, você está sorrindo sozinha de novo, observou Isabela na quinta-feira à noite, enquanto faziam o dever de casa juntas na mesa pequena da cozinha. Estou? Está sim. E está mexendo no cabelo. Você sempre faz isso quando está pensando em alguma coisa. Maria se deu conta de que realmente estava enrolando uma mecha de cabelo no dedo. Um tique nervoso que desenvolvera desde adolescente. Era assustador como Isabela a conhecia melhor que ela mesma. Só estou cansada, amor. Não é cara de cansada, é cara de, sei lá, diferente. Antes que Maria pudesse responder, o celular tocou. Era um número que ela não reconhecia. Alô? Maria? É Rafael. O coração dela deu um salto. Como ele havia conseguido seu número? E por que estava ligando? Senhor Mendonça, disse ela tentando manter a voz neutra. Como conseguiu meu telefone? Está no cadastro da empresa de limpeza. Desculpe ligar fora do horário de trabalho, mas preciso falar com você. Havia algo na voz dele, uma urgência contida que a deixou alerta. Aconteceu alguma coisa? Pode conversar agora? Maria olhou para Isabela, que fingia estar concentrada na matemática, mas claramente prestava atenção na conversa. Um minuto. Maria foi para o quarto e fechou a porta. Pode falar. Amanhã à noite tem um evento da empresa, um jantar para investidores. Vai ter muito movimento no prédio, seguranças extras, pessoas importantes. Rafael fez uma pausa. Não acho seguro você trabalhar lá amanhã. Como assim, não é seguro? Maria, se alguém nos viu saindo juntos na semana passada, se há qualquer suspeita sobre nossa amizade, esse seria o pior momento para você estar lá. A palavra amizade ecoou estranhamente entre eles. Era isso que estavam construindo? Uma amizade? Parecia insuficiente para descrever a conexão que sentia, mas qualquer outro termo seria perigoso demais para considerar. Mas se eu não trabalhar, vou perder o dia. E a dona Cleusa? Eu cuido da dona Cleusa. Vou inventar uma demanda especial, alguma coisa que justifique você não estar lá. Por quê? A pergunta saiu antes que ela pudesse se controlar. Por que está se preocupando comigo? Silêncio do outro lado da linha. Quando Rafael finalmente respondeu, sua voz estava mais baixa, quase íntima. Porque não consigo parar de pensar em você. As palavras pairaram no ar como uma confissão perigosa. Maria sentou na cama, sentindo as pernas fraquearem. Rafael, eu sei que é complicado. Eu sei que somos de mundos diferentes. Mas não consigo fingir que aquela noite não aconteceu, que não senti algo. Pare. Maria o interrompeu, mais para proteger a si mesma do que para rejeitá-lo. Não podemos ter essa conversa. Por que não? Porque você sabe por que não. Ela fechou os olhos lutando contra o que sentia. Você é Rafael Mendonça. Eu sou Maria Santos. Essas coisas não acontecem na vida real.
E se eu disser que não me importo com isso? Mas eu me importo. A resposta saiu firme, apesar do coração acelerado. Eu tenho uma filha para criar, um trabalho para manter. Não posso me dar ao luxo de fantasias. Outro silêncio. Quando Rafael falou novamente, havia resignação em sua voz. Você tem razão, desculpe ter ligado. Rafael, espera. Mas ele já havia desligado. Maria ficou sentada na cama, olhando para o celular, sentindo-se ao mesmo tempo aliviada e devastada. Havia feito a coisa certa, a coisa sensata. Então, por que se sentia como se tivesse acabado de jogar fora algo precioso? Mãe! A voz de Isabela veio do outro lado da porta. Está tudo bem? Está sim, meu amor. Já estou indo. Mas não estava tudo bem. Naquela noite, Maria mal conseguiu dormir, revivendo a conversa e se perguntando se havia cometido o maior erro de sua vida. Do outro lado da cidade, Rafael também não dormia. Sentado em sua cobertura luxuosa, olhando para as luzes de São Paulo, ele se perguntava quando havia se tornado tão solitário que uma conversa honesta com uma faxineira havia se tornado o ponto alto de sua semana. Ele havia passado a vida inteira seguindo as regras da elite, casando-se com a mulher certa, um casamento que havia durado apenas 2 anos e terminado em um divórcio civilizado e sem amor, frequentando os lugares certos, sendo visto com as pessoas certas, e no final estava completamente vazio por dentro. Maria era real. Quando conversava com ele, não estava calculando vantagens ou medindo cada palavra. Era apenas ela mesma. E ele havia se apaixonado por essa autenticidade de uma forma que o assustava. Mas ela tinha razão. Eles eram de mundos diferentes, e ele não podia arrastar uma mulher com responsabilidades reais para o caos que sua vida se tornaria se alguém descobrisse sobre eles. Na manhã seguinte, Rafael ligou para Dona Cleusa e inventou uma história sobre limpeza especial nos andares superiores, liberando Maria do trabalho noturno. Depois, tentou se concentrar nos preparativos para o jantar, mas sua mente sempre voltava para aquela conversa telefônica. O salão nobre do edifício Mendonça Towers havia sido transformado para o jantar dos investidores. Lustres de cristal iluminavam mesas elegantemente postas, enquanto garçons circulavam com bandejas de champanhe e canapés sofisticados. Rafael, impecável em seu smoking, recebia os convidados com o sorriso educado que havia aperfeiçoado ao longo dos anos. Rafael, meu caro! Augusto Silveira, um investidor influente, se aproximou com um abraço exagerado. Que evento magnífico! E você está cada vez mais próspero. Quando vamos ver você com uma esposa adequada ao seu lado? Não estou com pressa, Augusto, respondeu Rafael diplomaticamente. Mas a pergunta o irritou mais do que deveria. Bobagem! Um homem na sua posição precisa de uma parceira de igual posição social. Aliás, você conhece a filha do embaixador, Helena Castilho? Uma moça encantadora, boa formação europeia. Rafael murmurou algo educado e se afastou, sentindo-se sufocado pela conversa. Era sempre assim. Sua vida pessoal tratada como um negócio, relacionamentos vistos como fusões estratégicas. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Maria estava em casa ajudando Isabela com um projeto escolar sobre profissões. Ironicamente, a menina havia escolhido falar sobre empresários. Mãe, você acha que os empresários são felizes? Perguntou Isabela, colando uma foto de um homem de terno em seu cartaz. A pergunta pegou Maria desprevenida. Por que você quer saber isso? Não sei. Eles têm muito dinheiro, podem comprar tudo o que querem. Mas na TV eles sempre parecem sérios, nunca estão sorrindo de verdade. O dinheiro não é tudo, meu amor. Às vezes as pessoas podem ter muito dinheiro e ainda assim se sentirem tristes ou sozinhas. Como você se sente às vezes? Maria parou de cortar papel colorido e olhou para a filha. Eu me sinto sozinha às vezes, sim, mas tenho você, e isso me faz muito feliz. E se você tivesse um namorado, aí não se sentiria mais sozinha? Isabela, Maria corou, de onde tirou essa ideia? A tia Fernanda sempre diz que você precisa de um namorado, e você está diferente essa semana, mais, sei lá, menos triste. Antes que Maria pudesse responder, o interfone tocou. Ela franziu o sobrancelho. Quem seria aquela hora da noite? Quem é? Entrega para Maria Santos. Entrega? Eu não pedi nada. É uma entrega especial, senhora. Precisa assinar.
Intrigada, Maria desceu para buscar a encomenda. Era um buquê de flores simples, margaridas brancas, com um cartão anexado. Com o coração disparado, ela abriu o envelope pequeno. Desculpe por ontem. Você estava certa, como sempre. Mas não consigo deixar de admirar sua coragem. E Maria olhou ao redor, como se Rafael pudesse estar escondido em algum lugar da rua. As flores eram simples, nada extravagante que pudesse chamar a atenção dos vizinhos, mas o gesto a tocou profundamente. Mãe, quem mandou flores? Isabela havia descido atrás dela. Um amigo. Que amigo? Você não tem amigos homens. Isabela, suba. Vamos terminar seu projeto. Mas enquanto subia as escadas, Maria não conseguia tirar os olhos das margaridas. Era um gesto simples, mas significava que Rafael havia pensado nela o suficiente para descobrir seu endereço e mandar flores sem esperar nada em troca. De volta ao evento, Rafael tentava se concentrar nas conversas sobre investimentos e estratégias corporativas, mas sua mente estava em um apartamento pequeno na periferia, imaginando se Maria havia recebido as flores. Rafael, você está distraído esta noite, observou Helena Castilho, a filha do embaixador que Augusto havia mencionado. Era uma mulher bonita, elegante, perfeitamente adequada aos padrões sociais esperados. Desculpe, Helena, muito trabalho ultimamente. Entendo perfeitamente. Papai sempre diz que o preço do sucesso é a solidão. Ela sorriu, tocando levemente o braço dele. Talvez você precise de alguém para compartilhar esse peso. Era uma abertura clara, e Rafael sabia que deveria aproveitar. Helena era exatamente o tipo de mulher que todos esperavam que ele escolhesse. Educada, refinada, da classe social adequada. Seria um relacionamento sem complicações, aprovado por todos. Mas quando olhou para ela, tudo o que conseguia pensar eram nos olhos cansados, mas honestos de Maria, na forma como ela havia dividido suas vulnerabilidades na cafeteria da madrugada. Helena, você me dá licença por um momento? Rafael se afastou da festa e foi para seu escritório. Fechou a porta atrás de si e ligou para Maria antes que pudesse mudar de ideia. Alô? A voz dela soava cautelosa. Você recebeu as flores? Rafael, nós já conversamos sobre isso. Eu sei, mas preciso que você saiba uma coisa. Ele se sentou na poltrona, onde havia estado na primeira noite que se encontraram. Há 50 pessoas no andar de baixo. Investidores, empresários, pessoas importantes. E a única pessoa com quem quero conversar está a 1 hora de distância, numa casa que nunca visitei. Silêncio do outro lado da linha. Maria, eu sei que você tem medo. Eu também tenho, mas não posso fingir que não sinto nada. E o que você sente? A pergunta saiu em um sussurro. Rafael fechou os olhos. Sinto que pela primeira vez em anos encontrei alguém que me vê como pessoa, não como posição social. Sinto que quando estou com você posso ser apenas eu. Rafael, não precisa dizer nada agora. Só pense sobre isso. Pense se vale a pena tentar. Ele desligou antes que ela pudesse responder. Depois voltou para a festa. Mas agora, tudo havia mudado. Cada conversa sobre negócios, cada sorriso forçado, cada interação calculada, o lembrava do quanto sua vida havia se tornado artificial. No apartamento pequeno, Maria segurava o telefone com mãos trêmulas. Olhou para as margaridas na mesa da cozinha, depois para Isabela dormindo no sofá depois de ter terminado o projeto escolar. Pela primeira vez em 7 anos, Maria se permitiu imaginar como seria ter alguém para dividir não apenas os momentos difíceis, mas também os pequenos prazeres da vida. Alguém que a fizesse se sentir vista, valorizada, desejada. Era perigoso, era complicado, era potencialmente desastroso, mas era também a primeira vez em anos que se sentia verdadeiramente viva. Pegou o celular e digitou uma mensagem. As flores são lindas. Obrigada. Depois hesitou por um longo momento antes de adicionar. Eu também preciso pensar. E enviou antes que pudesse mudar de ideia. Do outro lado da cidade, no meio de sua festa elegante mas vazia, Rafael sorriu ao ler a mensagem. Era pouco, mas era um começo. E às vezes um começo era tudo o que se precisava. 2 semanas se passaram desde as flores e a troca de mensagens. Maria e Rafael haviam estabelecido uma rotina cautelosa. Ele aparecia no escritório durante suas madrugadas insones.
Ela terminava o trabalho e eles conversavam. Apenas conversavam. Sobre tudo e nada. Sobre sonhos abandonados e medos secretos. Sobre a solidão que cada um carregava. Era uma quinta-feira quando tudo mudou. Maria estava organizando os papéis na mesa de Rafael quando ouviu vozes no corredor. Eram quase 5 da manhã. Ninguém deveria estar ali àquela hora. Instintivamente, ela apagou a luz e se escondeu atrás da estante de livros. Tenho certeza de que vi luzes no escritório do Rafael várias vezes essa semana, dizia uma voz masculina que Maria reconheceu como sendo de Augusto Silveira, o investidor. E sempre neste horário. Pode ser limpeza, respondeu outra voz. Limpeza não fica 2 horas no mesmo escritório, Carlos. Há algo estranho acontecendo. Maria sentiu o sangue gelar. Se fossem pegos, seria o fim de tudo. Para ela e possivelmente para Rafael também. Procurou uma saída, mas não havia tempo. As vozes estavam se aproximando. Foi quando a porta se abriu e Rafael entrou, claramente surpreso por encontrar outras pessoas no andar. Augusto? Carlos? O que fazem aqui tão cedo? Ah, Rafael. Augusto sorriu, mas havia algo calculista em seus olhos. Poderíamos perguntar o mesmo. Você tem vindo muito cedo ultimamente. Insônia. Prefiro trabalhar a ficar rolando na cama. Rafael manteve a voz casual, mas Maria podia perceber a tensão em sua postura. Entendo. E a limpeza? Percebi que tem trabalhado muito tempo em seu escritório especificamente. O coração de Maria batia tão forte que ela tinha certeza de que podiam ouvir. Rafael hesitou por uma fração de segundo, tempo suficiente para Augusto notar. A empresa de limpeza tem padrões específicos para a diretoria. Não vejo problema nisso. Claro que não. Augusto se aproximou da mesa, seus olhos vasculhando o ambiente. Você sabe como são os comentários, Rafael. Principalmente depois daquele divórcio complicado. Os investidores gostam de estabilidade em seus parceiros. A ameaça velada pendia no ar como uma nuvem escura. Rafael entendeu perfeitamente. Sua vida pessoal estava sendo vigiada, julgada, controlada. Minha vida pessoal não interfere nos negócios, Augusto. Esperamos que continue assim. Augusto sorriu friamente. Bem, vamos deixá-lo trabalhar. Até mais tarde. Eles saíram e Rafael esperou vários minutos antes de trancar a porta e se dirigir para a estante onde Maria estava escondida. Você ouviu? Ouvi. Maria saiu do esconderijo visivelmente abalada. Rafael, isso tem que parar. Se eles suspeitam, eu não me importo com o que eles pensam. Mas eu me importo. A voz de Maria saiu mais alta do que pretendia. Você acha que é só você que tem algo a perder? Se isso vazar, eu perco meu emprego. Posso ser até mesmo processada por invasão. E aí, como vou sustentar minha filha? Rafael se aproximou dela, vendo o medo genuíno em seus olhos. Maria, eu jamais deixaria isso acontecer com você. Como você pode garantir isso? Você controla tudo na vida. A pergunta o atingiu como um soco. Claro que não controlava tudo. Nem mesmo controlava sua própria vida, aparentemente. Não, admitiu ele. Mas posso tentar proteger você. Eu não preciso de proteção. Preciso de segurança. Maria pegou sua bolsa e se dirigiu para a porta. Isso foi um erro desde o início. Maria, espera. Ela parou, mas não se virou. Eu sei que é complicado. Eu sei que as chances são mínimas. Mas, e se tentássemos? De verdade? Agora ela se virou e havia lágrimas em seus olhos. Tentar o quê, Rafael? Um relacionamento escondido? Encontros às escondidas? Eu viver mentindo para todo mundo sobre onde estou e com quem? Não. Tentar algo real, público, honesto. Você ouviu o que aquele homem disse? Os investidores esperam estabilidade. Uma parceira adequada. Eu sou uma faxineira com uma filha e um monte de problemas. Que tipo de futuro poderíamos ter? Rafael ficou em silêncio por um momento. Depois se aproximou dela. O tipo de futuro onde eu acordo todos os dias ao lado de alguém que me ama pelo que sou, não pelo que tenho. Onde posso ser pai da menina mais inteligente que já conheci, mesmo que não seja biologicamente. Onde construímos algo real, não uma farsa social. As palavras pairaram entre eles como uma promessa impossível. Maria queria acreditar, mas 7 anos de luta haviam lhe ensinado a ser cautelosa. E se não der certo? E se a pressão for demais? E se você acordar um dia e perceber que cometeu um erro?
E se der certo? Rafael tocou gentilmente o rosto dela. E se formos felizes? E se a Isabela tiver a estabilidade que merece? E se você nunca mais tiver que se preocupar com dinheiro, ou trabalhar 2 empregos, ou dormir apenas 4 horas por noite? Isso parece um conto de fadas. Talvez seja, mas todo conto de fadas começa com alguém tendo coragem de sonhar. Maria olhou nos olhos azuis dele e viu algo que a assustou e a tranquilizou ao mesmo tempo. Determinação. Rafael não estava brincando ou fantasiando. Estava falando sério. Preciso pensar, disse ela finalmente. Quanto tempo você precisa? Não sei. Isso muda tudo. Para mim, para a Isabela, eu entendo. Rafael recuou, dando-lhe espaço. Mas, Maria, qualquer que seja sua decisão, quero que saiba que você mudou minha vida. Você me mostrou que ainda existe autenticidade no mundo. Maria saiu do escritório com o coração partido entre o medo e a esperança. Pela primeira vez em anos, tinha uma escolha real a fazer. E pela primeira vez, essa escolha poderia mudar tudo. Maria passou 3 dias em uma agonia silenciosa. Isabela, com sua percepção infantil aguçada, notou que a mãe estava diferente, mais distraída, mais pensativa, mais triste. Mãe, você brigou com seu amigo? Perguntou na sexta-feira, enquanto tomavam café da manhã. Que amigo? O que mandou as flores? Você ficou toda feliz quando elas chegaram, mas agora está triste de novo. Maria quase se engasgou com o café. Como você sabe que foi um ele? Porque você ficou vermelha quando eu perguntei. Isabela sorriu esperta. E porque você está diferente. Diferente de quando você gosta de alguém. Como você sabe como eu fico quando gosto de alguém? Mãe, eu tenho 7 anos, não sou burra. Isabela revirou os olhos com uma maturidade desconcertante. Você acha que eu não percebo quando você fica nervosa perto do João do prédio? Ou quando aquele professor da minha escola conversou com você? Você fica mexendo no cabelo e falando mais baixo. Maria ficou boquiaberta. Sua filha havia observado coisas que ela nem percebera em si mesma. E o que você acha disso? Acho que você merece ser feliz. Isabela se levantou e abraçou a mãe. Você cuida tanto de mim que esquece de cuidar de você. Se tem alguém que faz você sorrir de verdade, eu acho que é bom. As palavras simples da filha atingiram Maria como um raio. Quando havia sido a última vez que pensara em sua própria felicidade? Quando havia se permitido sonhar com algo além de sobrevivência? Naquela tarde, enquanto Isabela estava na aula de reforço na escola, Maria tomou uma decisão. Pegou o celular e digitou uma mensagem para Rafael. Podemos conversar pessoalmente? A resposta veio quase imediatamente. Claro. Onde? Você conhece a Praça da República? Há um café pequeno na Rua do Arouche, perto da biblioteca. Às 5? Estarei lá. O café era ainda mais simples que a cafeteria da madrugada. Um lugar frequentado por estudantes e trabalhadores do centro, onde 2 pessoas conversando não chamariam atenção. Maria chegou primeiro e escolheu uma mesa no fundo, nervosa como uma adolescente no primeiro encontro. Rafael apareceu poucos minutos depois, vestindo jeans e uma camisa social sem gravata. Mesmo assim, destacava-se do ambiente. Havia algo em sua postura, em sua presença, que gritava sucesso e poder. Oi, disse ele sentando-se à sua frente. Oi. Ficaram em silêncio por um momento, até que o garçom veio anotar o pedido. 2 cafés simples, como sempre. Maria, antes que você diga qualquer coisa, preciso te contar uma coisa. Ela fez um gesto para que ele continuasse. Conversei com meus advogados. Sobre nós. Sobre as possíveis complicações. O coração de Maria acelou. Eles me aconselharam a não me envolver com uma funcionária. Disseram que poderia ser interpretado como assédio, que você poderia me processar mais tarde. Maria sentiu o sangue gelar. Rafael, deixe-me terminar. Ele se inclinou para a frente. Então, eu os demiti. O quê? Demiti os advogados, todos eles. Contratei um escritório novo, mais jovem, mais humano. Rafael sorriu pela primeira vez desde que chegara. Sabe qual foi o primeiro conselho que eles me deram? Qual? Que se eu realmente amo alguém, devo lutar por isso, independente das complicações. A palavra amor ficou suspensa no ar entre eles, como uma borboleta frágil. Você me ama? A pergunta saiu em um sussurro. Sim. A resposta veio sem hesitação.
Amo sua força, sua dignidade, sua coragem. Amo a forma como você cuida da Isabela, como você nunca desiste, como você me faz querer ser uma pessoa melhor. Maria sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Rafael, e você? Sente alguma coisa por mim? Ela olhou para ele, realmente olhou. Viu além do dinheiro, além da posição social, além de todas as complicações. Viu o homem que havia oferecido a carona quando ela estava exausta, que havia dividido vulnerabilidades na madrugada, que havia mandado flores simples porque sabia que era o que ela gostaria. Sinto, admitiu ela, mas tenho medo. Do quê? De não ser suficiente. De não saber como viver no seu mundo. De a Isabela sofrer se isso não der certo. Rafael estendeu a mão através da mesa, tocando a dela. E se eu disser que não quero que você viva no meu mundo? E se eu quiser aprender a viver no seu? Como assim? Maria, eu tenho mais dinheiro do que conseguiria gastar em 3 vidas, mas não tenho lar, não tenho família, não tenho propósito além de ganhar mais dinheiro. Ele apertou a mão dela. Você me oferece algo que dinheiro não pode comprar. Autenticidade, amor verdadeiro, uma família. Você realmente pensou em tudo isso? Pensei. E tenho uma proposta. Maria ergueu as sobrancelhas esperando. Vamos devagar. Encontros de verdade, conhecer a Isabela, deixar que ela me conheça. Se funcionar, se todos estivermos felizes, casamos. Simples assim. E os investidores? E a pressão social? Vão ter que se acostumar. Rafael sorriu com uma determinação que ela nunca havia visto antes. Sabe o que aprendi nessas semanas? Que prefiro ser feliz e criticado do que vazio e aprovado. Maria ficou em silêncio por um longo momento, processando tudo. Era aterrorizante. Era arriscado. Era potencialmente o maior erro de sua vida, ou a maior oportunidade. Tenho uma condição, disse ela finalmente. Qual? Eu continuo trabalhando, pelo menos por enquanto. Quero ter certeza de que isso é real, não uma fantasia. Aceito. Mas você pode trabalhar na empresa, em uma posição adequada à sua inteligência, não limpando o chão. Rafael, é uma condição minha, disse ele com um sorriso. Se vamos fazer isso, vamos fazer direito. Maria olhou para ele e, pela primeira vez em 7 anos, permitiu-se acreditar que merecia ser feliz. Tudo bem, disse ela. Vamos tentar. Rafael sorriu. Um sorriso genuíno, livre, feliz. E Maria soube que havia tomado a decisão certa. 3 meses depois, Maria ainda trabalhava no edifício Mendonça Towers, mas agora como assistente no Departamento de Recursos Humanos. Isabela havia se apaixonado por Rafael desde o primeiro encontro, especialmente depois que ele apareceu na reunião de pais da escola e ajudou com o projeto de ciências. As fofocas existiam, claro, os comentários maldosos, os olhares de desaprovação, as críticas veladas. Mas quando Maria chegava em casa todas as noites para um jantar em família, quando via Isabela rindo com Rafael, quando acordava ao lado do homem que amava, tudo isso parecia irrelevante. 6 meses depois do primeiro encontro no escritório, Rafael a pediu em casamento de verdade. Não com o anel da mãe dele, mas com um anel escolhido especialmente para ela. Simples, elegante, verdadeiro. E quando Maria acordou naquela manhã de sábado, em sua nova casa, ao lado do homem que havia transformado sua vida, ela se lembrou da madrugada em que havia adormecido exausta no sofá de couro e acordado para encontrar um homem ajoelhado ao seu lado. Às vezes, os melhores sonhos começam quando menos esperamos. Às vezes, a coragem de acreditar é tudo o que precisamos para transformar nossa realidade. E às vezes, o amor verdadeiro realmente pode superar qualquer diferença.